uma integral para a gente resolver com a identidade trigonométrica. Olha aqui, a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x, diferencial de x. Existe essa identidade, 1 sobre seno ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Então, vamos substituir no lugar dessa integral, onde temos 1 sobre seno, eu vou colocar cossecante ao quadrado de x, diferencial de x. Essa é uma integral imediata, você encontra nas tabelas de integração. E o resultado dela é menos cotangente de x. No caso, você vai colocar mais c. Se eu encontrar a derivada, se eu derivar menos cotangente de x mais c em relação a x, você também tem nas tabelas, é uma integral, ou melhor dizendo, uma derivada imediata. O resultado é cossecante ao quadrado de x. O que você faz é, aqui, retorna ao derivar, retorna ao seu integrando, né? Isso mostra um pouco de que as funções integral e derivada, né, elas são inversas. A integral é uma antiderivada. Ok, pessoal? Bom, pessoal, estou aqui com a tabela de integrais e tabela também de derivadas. Elas estão aqui alinhadas, derivadas, integrais. Então, nós sabemos que a integral é a antiderivada, então é comum as tabelas serem juntas, né? Então aqui tem uma tabela que você tem as derivadas usando a regra da cadeia, por isso que a gente usa U em vez de x, que é a variável independente. A gente usa U porque pode ser outra função. Então aqui nós usamos U também nas integrais porque pode ser outra função. Pode ser o tempo, pode ser outra variável, né? Não a variável x. Então a gente coloca aqui nessa tabela a variável U. Bom, mas a verdade é que a gente quer analisar aquela questão. Naquela questão a gente não acha aqui nenhuma imediata que atenda aquela integração. A gente não encontra. Aqui são 18, fomos aqui a 27 integrais e não tem nenhuma imediata. Inclusive tem umas aqui com H aqui que são funções hiperbólicas, não é assunto de cálculo 1. Mas essa tabela, eu não sei a autoria dela, ela tem aqui fórmula de recorrência, são fórmula de repetição, e também não tem essa identidade que nós utilizamos. O que nós percebemos? Que existe aqui também uma tabela de identidade trigonométrica. Exatamente para quê? Para a gente verificar se pode fazer alguma substituição, o que foi feita naquela questão do quadro. Aqui tem a número 15, que nós temos, fazendo um zoom, cossecante de x igual a 1 sobre seno de x. No caso lá era 1 sobre seno ao quadrado de x. Então a gente fazendo a interpretação do quadrado do primeiro membro aqui, fica cossecante ao quadrado de x é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Então aí é possível substituir 1 sobre seno ao quadrado de x por cossecante ao quadrado de x, e essa cossecante ao quadrado de x, vocês têm aqui, número 13, uma imediata. Número 13 tem aqui, ó, cossecante ao quadrado de u, aí pode ser x, é igual a menos cotangente de u, que pode ser x, mais a constante de integração. Então, o objetivo aí foi mostrar que as tabelas de integrais imediatas, também chamadas de integrais primitivas, elas também exigem da gente algumas transformações, principalmente na área da trigonometria, para encontrar ela rapidamente. Então vamos seguir aí com a parte do Symbolab
e do GeoGebra. Até mais. Pessoal, aqui nós estamos com o Symbolab para fazer aquela mesma questão. O Symbolab é interessante, que tem um passo a passo, mas ele também tem as suas limitações. Observe, aqui ele colocou, nós colocamos a integral, né, tranquilamente, sobre 1 sobre seno ao quadrado de x, mas ele dá a resposta direta e fala que já existe uma regra imediata. Mas na tabela que a gente mostrou há pouco, a gente não encontrou essa regra imediata, apesar de ela poder ser uma regra imediata. Mas as tabelas, inclusive, elas não são completas, elas têm suas limitações. Então aqui, diferentemente do que nós fizemos no quadro, ele já diz que tem um resultado direto. E no quadro nós utilizamos a cossecante ao quadrado para resolver. O bom do Symbolab é que ele também faz aqui no finalzinho gráfico. Então a gente tem aqui a possibilidade de analisar aqui a função, que está essa de verde, que é a cotangente. Essa de vermelho são as assíntotas dessa cotangente, do gráfico da cotangente. Tá vendo? Vertical assíntota. Eu marcando aqui no ponto, indicando aqui a linha vermelha, ele indica o que é, e aqui é a função. Observe que na verdade esse C representa uma família, a constante de integração é uma família. Se você vai ter aqui, pode ser C igual a 1, 2, então aqui vai alterar o gráfico. Mas para fazer um gráfico a gente acaba assumindo aqui C igual a 0. Apesar que a resposta é uma família de funções. A integral tem como resposta uma família de funções. Então aqui a gente conseguiu mostrar para vocês, usando o Symbolab como uma ferramenta para a gente fazer assim uma checagem dos resultados. Bom pessoal, estou aqui com a nossa função trigonométrica, da qual nós tiramos a integral. Então está aqui, o gráfico está em verde, só que a escala aqui no eixo X está em números, está em unidades da reta real. Então vamos colocar em radiano, clico aqui com o botão direito sobre o eixo, janela de visualização, escolho aqui π e fecho. Tá aqui agora na escala radiana, a gente pode ver melhor o comportamento da função trigonométrica usando a escala em radianos. Bom, o objetivo aqui é achar a integral, então vamos lá, colocar a integral. Aparece aqui o comando, vocês estão vendo aqui na barra de, e eu vou escolher a função f. Pronto, ele deu integral, menos 1, você pode cancelar esse 2 com esse, fica menos 1 sobre tangente de x, mas ele escolheu 1.5 para a nossa constante de integração, tá vendo? Aqui eu posso dar uma clicada nela para você confirmar, 1.5 como constante. Mas a gente pode querer variar essa constante, então eu vou escrever uma função h, com a mesma solução, é claro, menos 1 barra, né, que é divisão de tangente de x, mais c. Vou apertar o Enter agora. Pronto, ele já gerou um controle deslizante de menos 5 a 5. Vou apagar aqui a nossa função solução. Vou trabalhar só com a nossa constante com o c arbitrariamente definido por mim. Olha aqui, vamos variar o c, está aumentando o valor de c. Olhem o comportamento da nossa função, ela desce ou sobe. Há uma translação vertical, dependendo do valor de c. E o objetivo aqui é mostrar que a constante c, nós não temos como definir quem ela é, por isso colocamos constante, já que a solução de uma integral é uma família de funções. Então aqui estou mostrando para vocês essa família, ó. Pode alterar, vou aqui dar um zoom out para vocês observarem aqui o comportamento da função que é a solução, a translação vertical, depender do valor de c. Em geral vou botar aqui c igual a 0, que é muito comum a gente usar c igual a 0.
foi o que a gente mostrou lá como solução no Symbolab. Ok, pessoal, fizemos essa análise rápida usando aqui o Symbolab e também aqui agora usando o GeoGebra. Até a próxima.